Tanguá, nossa cidade. O nome Tanguá é de origem tupi e significa Baixada das Formigas. Você já tinha reparado? As formigas circundam todos os símbolos do nosso brasão. Faz sentido agora, não? É a história desses símbolos que iremos contar hoje. E isso começa há muito tempo. Meu nome é Breno Caputo. Eu fui secretário de administração na primeira legislatura do município de Tanguá, na primeira administração, né, seu Jailson Cardoso. E naquela época, já em 1997, que foi no primeiro ano da administração, se resolveu criar o símbolo de Tanguá, que seria a bandeira de Tanguá e o brasão de Tanguá, né, que seria toda a cidade deve ter uma bandeira e um brasão como defesa do seu território. E eu fiz parte da comissão, né, eu tinha outras pessoas que comigo estavam lá nessa comissão, para poder elaborar o brasão. A ideia de fazer o brasão foi criada numa lei, né, que era para criar a bandeira e o brasão de Tanguá, e ali existiam algumas exigências, que fosse mostrado no brasão de Tanguá os símbolos que representavam Tanguá naquela época: indústria, comércio, cultura local. E nessa forma foi exigido. Então, são vários projetos foram apresentados de estudo de pessoas que elaboraram, e o vencedor na época foi de uma pessoa, um cidadão tanguaense mesmo, Grisson Oliveira, que foi quem apresentou o melhor modelo, o melhor brasão, a melhor bandeira que nós entendemos pela comissão, e assim foi escolhido. Quer dizer, mas existe uma heráldica, né, como constitui o brasão, o que constitui o brasão, que às vezes muitas pessoas veem um brasão e não sabem o que está ali representado, né? Nesse brasão nós temos, como a principal mostra do brasão seria a chamada cidade, onde a gente vê o símbolo de uma fortaleza, né, parecendo uma fortaleza. Isso quer dizer, antigamente existia a cidade era essa defesa. E as espadas cruzadas por trás do brasão simplesmente seriam as armas de proteção, o que se usaria de proteção, não era para ninguém lutar, mas na época, sim, era a defesa de qualquer cidade, era através das lutas que existiam. Então os brasões representavam através de espadas. Nesse brasão, no contorno do brasão, nós verificamos uma porção de formigas, né? Essas formigas representam, na verdade, na língua tupi, quer dizer, falada pelos tamoios aqui da região, o que seria Tanguá, seria a baixa ou baixada das formigas. Isso foi num livro, um livro foi feito pelo Teodoro Sampaio, que é um dos grandes sertanistas que tem no Brasil. Muitas coisas foi escrita por ele naquela época, e ele disse que Tanguá representava na língua tupi, na língua tamoio, a baixa ou baixada das formigas. Então, por isso foi colocado no contorno do brasão essas formigas, porque a formiga simboliza um povo organizado, um povo que luta pelo mesmo objetivo, um só objetivo. E foi o que nós fizemos na época da emancipação, foi tentar construir um município e lutar pelo mesmo objetivo de ver Tanguá crescer. Então, nada melhor do que representar essa organização do que as formigas, que basta as pessoas observar um formigueiro, como as formigas são organizadas, né? Como trabalham para poder organizar a própria vida. Tanguá teria começado a se desenvolver de fato por volta de 1670, quando o Duque Estrada é presenteado com essas terras pela coroa de Portugal. Aqui construiu um casarão na estrada que ligava Rio Bonito a Itaboraí. Hoje ali é o bairro de Duques. No Listel abaixo do coisa, nós temos a época de 1670, que foi quando surgiu a ocupação de Tanguá, que tinha o alferes Henrique Duque Estrada. Ele recebeu da coroa portuguesa uma área de terra de 6 léguas quadradas, que seria aqui em Tanguá, onde construíram ali em Duques, né, o solar dos Duques, que hoje não existe mais, foi demolido, infelizmente. E depois a gente vê quando Tanguá se tornou município, em 1995. Mas será que realmente foi assim que aconteceu? Olá, eu sou o David Antunes, historiador, professor de História da Rede Pública
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, no CIEP João Batista Cáfaro, aqui em Tanguá, e sou presidente do Instituto Histórico e Geográfico Itaboraense, um município vizinho aqui de Itaboraí. E falar um pouquinho sobre a história de Tanguá, a gente tem que entender que a história de um município, né, de uma região, de um território, ele não começa a partir da sua emancipação, né? Tanguá se emancipa em 95, mas a história de Tanguá não começa a partir de 95. Você tem um passado que é um passado compartilhado nesse território do leste fluminense. Então você tem alguns referenciais, né, os marcos iniciais da história do município, né, de Tanguá, que a partir da década de 90 foi produzido alguns materiais, né, sobre a história do município que hoje os historiadores, né, eles vêm contrapor através das fontes primárias, né, que história também é um processo de construção, mas também um processo de desconstrução através dos mitos ou através de um determinado material historiográfico que foi construído sem seguir, às vezes, um processo metodológico ou seguir um rigor técnico, né, de cruzamento de fontes, ou as fontes daquele momento, né, indicaram aquela determinada informação para o pesquisador. Então, por exemplo, a gente tem como referência que a gente critica no sentido de ter outros elementos que vão contrapor essa ideia, que é a ideia que o Henrique Duque Estrada recebeu a primeira sesmaria em Tanguá, em doação, né, em benefício a um serviço que ele teve lá na guerra em Angola a partir de 1610, 1615 mais ou menos, né, que é a partir do século XVII. Na verdade, o Henrique Duque Estrada ele vai adquirir através de compra por escritura pública, né? Você tinha a cidade do Rio de Janeiro, os cartórios do primeiro ofício, que registravam, né, essas relações econômicas de compra e venda de terras, né, ou concessão de sesmarias, que foi o caso de algumas pessoas, né, daquela região. Então, o Henrique, na verdade, ele vai adquirir por compra, não por doação, uma sesmaria, né, a partir, se eu não me engano, de 1615. Só que ali ele vai estabelecer um engenho e vai ser o ponto de referência, né, como outras fazendas tão antigas quanto o engenho dos Duques. Você tinha o engenho dos Duques, você tinha a fazenda do Bom Sucesso, que, se eu não me engano, era da família do Pedro Freire Ribeiro, né, um sesmeiro muito antigo também ali do século XVII. A própria fazenda de Tanguá, onde hoje se localiza a Câmara Municipal, né, aquela colina ali onde está a Câmara de Vereadores do município de Tanguá, ainda resiste ao tempo a caixa d'água da fazenda. Então, aquele núcleo, na verdade, do que seria Tanguá hoje, vai acontecer numa outra fazenda, né, que, se eu não me engano, é a Fazenda do Bom Sucesso, onde existia uma capela dedicada a Nossa Senhora da Soledade, que também é uma curiosidade, que nessa capela, o seu administrador, segundo a pesquisa do pesquisador Dalson Nascimento da Silva, do município vizinho de Rio Bonito, ele localizou um processo da Inquisição, onde o administrador, né, daquela capela, ele reclamava, né, olha só, um católico dizendo que Nossa Senhora não precisava de missa, que se chovia não era por vontade de Deus, que os padres do convento de São Boaventura, os frades do convento de São Boaventura, eram imorais, né? Então a Inquisição, né, o Tribunal do Santo Ofício, que era um organismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que fazia parte do Estado português até o século XVIII, né, principalmente em Portugal, ele vai convidar, né, esse administrador a prestar esclarecimento em Lisboa. Olha só, um cara lá em Tanguá, em 1792, né, vai ser conduzido, preso pela Inquisição, para prestar esclarecimentos perante o Tribunal de Santo Ofício em Lisboa. Então as pessoas não entendem que Tanguá não nasceu ontem. Tanguá tem uma história, né, que é uma história compartilhada com Itaboraí, com Rio Bonito, com Silva Jardim, né? Você tem diversas rotas comerciais, né, que ligavam os engenhos, né? Rota de fuga de escravizados, né? Você tem registros, por exemplo, na hemeroteca digital, né, brasileira, de notícias de escravizados que fugiam das fazendas, fugindo do trabalho escravo que havia nas fazendas de Tanguá. Então você tem toda uma concepção, né, e um trabalho que os historiadores fazem, né, de pesquisar a história de Tanguá. Como eu disse, houve um material que foi produzido na década de 90 que foi o que se pôde se fazer naquele momento.
O tempo passou e mais um símbolo surge. Estamos em 1920. A principal atividade econômica agora é o produto da cana com a usina de Tanguá. Os canaviais em Tanguá, infelizmente, deram espaço para os loteamentos, que, como a indústria que tinha aqui, que era de açúcar, que era a usina Tanguá, ela encerrou as atividades e o território foi transformado em loteamento, o que deu a expansão do território de Tanguá, da cidade de Tanguá. Hoje foi em função da paralisação da atividade da usina Tanguá. Sopram os ventos do progresso. No mesmo lugar do canavial, a indústria chega com força aqui em Tanguá. E tem simbolizando também no brasão um símbolo de indústria, uma chaminé com as símbolos de indústria, onde teríamos a Cibram e as cerâmicas que tinham aqui em Tanguá e que tem ainda aqui em Tanguá funcionando. Um grande trunfo para a cidade foi a inauguração da Cibram em 1977. Mais um símbolo importante do nosso brasão. Mas nem tudo foi tão bom assim. Em 1983, uma série de explosões na fábrica deixou 7 operários mortos e um ferido. Uma mancha na crescente história de Tanguá. Voltamos um pouco no tempo. Em 1969 é construída uma das maiores instalações tecnológicas da região, a Embratel. Foi feita sob medida para a Copa de 1970, sediada no México. E ao lado nós temos também um símbolo de uma parabólica, que é simbolizando a Embratel, que era um dos maiores símbolos daqui de Tanguá, onde nós temos ali até hoje a Embratel, com essas parabólicas que servem hoje, ela está fazendo simplesmente ali backup de toda a operação que hoje é usada pela empresa telefônica que comprou o sistema naquela época, mas simbolizava Tanguá. Então, os símbolos que tínhamos naquela época para simbolizar Tanguá seria Embratel, as indústrias daqui, que é Cibram, mais as indústrias ceramistas, a nossa floresta, que seria o Barbosão, e as nossas mineradoras. É o que está simbolizado dentro do nosso brasão. Hoje, a estação de Tanguá é mantida apenas como um sistema alternativo e as suas atividades foram distribuídas para outras estações. Mas nem só de maravilhas tecnológicas viveu Tanguá. Um dos símbolos mais emblemáticos do nosso brasão, com certeza, é o minério de cor amarelada. Esse minério é a fluorita. Do lado teria o símbolo de fluoritas, que era uma grande extração de minerais que tinha aqui, que Tanguá, na época que estava emancipando, Tanguá tinha 50% das jazidas de fluorita do Brasil estava aqui em Tanguá. Hoje, uma das mineradoras encerrou a atividade, outra continua com a atividade, mas não de fluorita. A fluorita é útil desde a fabricação de pasta de dente até a fabricação de lâmpada fluorescente. Dela vem o flúor. Aqui em Tanguá, o minério era extraído pela Emitang e a Sartor. A Emitang está aqui desde o começo e ainda está em atividade em Tanguá. Ela extraía fluorita para usar no processo da fabricação de aço. Usava como uma espécie de purificador. O fundador da Emitang chegou aqui procurando um lugar mais perto da cidade do Rio de Janeiro para poder extrair calcário, que é usado na produção de cimento branco. Ao chegar aqui, ele procurou o calcário, mas achou alguém que mostrou essa pedra amarelada, a fluorita. Futuramente, esses dois pioneiros conseguiram a permissão para explorar a fluorita nessas terras, que foram divididas em duas. A Emitang seguiu na exploração, mas a metade dessas terras que pertenciam a essa outra pessoa foi vendida para Sartor.
A partir dos anos 70, a exploração de fluorita esteve a todo vapor aqui em Tanguá, mas com o tempo essa exploração foi ficando inviável financeiramente. Hoje não se explora mais fluorita aqui em Tanguá, e a Sartor encerrou de vez as atividades na nossa cidade no ano de 2015. Já a Emitang segue explorando outro minério aqui. A grande marca que a Sartor deixou na sua passagem por Tanguá é a Lagoa Azul, que se formou por conta da extração de outros minérios, dessa vez para a produção de cimento. Essa marca da passagem humana está nos pés do maior símbolo natural da nossa cidade, o Barbosão. E dentro do brasão nós temos as representações de uma montanha, né, que seria as áreas de floresta de Tanguá, o Barbosão, onde está representado ali, quer dizer, é a montanha mais famosa de Tanguá, que seria o Barbosão. Eu sou Aline Pereira, sou geógrafa, moradora aqui de Tanguá e também tenho um sítio aqui na Serra do Barbosão. É um privilégio, realmente, vivenciar toda essa beleza aqui da nossa Mata Atlântica no município de Tanguá. Por que que ele é o símbolo da nossa cidade? Porque ele está constando no nosso brasão. A Serra do Barbosão é a área de maior preservação de Mata Atlântica, é a área de maior símbolo, né, dessa preservação aqui. Vale a pena falar, porque a gente sabe que o quão importante é mantermos a floresta de pé, garantir qualidade de vida para a nossa população, para a geração atual e principalmente as gerações futuras. A Serra do Barbosão compõe um complexo de montanhas do Mosaico do Leste Fluminense, tendo aqui o Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, como divisas naturais do nosso parque. E também é algo de muita importância aqui para o nosso município, porque é a nossa barreira natural, também de várias intempéries, né, da atmosfera que possam vir influenciar negativamente a nossa qualidade do ar. Tanguá já foi também abrigo do Instituto Vital Brasil, que trouxe para nós aqui uma unidade que pesquisou a serpente Lachesis muta. É uma espécie de serpente endêmica aqui do nosso município, que foi motivo de estudo do Instituto para a descoberta de novos soros antiofídicos, para estar desenvolvendo para a população essa oferta também de mais saúde pública para o nosso povo. Então é a utilização daquilo que é natural, para aquilo que garanta mais saúde e mais qualidade de vida para todos nós. Por isso que é um símbolo, por isso que tem tudo para continuar conosco aqui no nosso município. O maior trunfo natural da nossa cidade precisa ser preservado. Ele estava aqui antes de todos. Ele viu a cana-de-açúcar ser a principal cultura da cidade e vive tempo suficiente para ver a laranja tomar o seu lugar.
Que tem do lado, ao lado, simbolizando também aqui em Tanguá, nós temos o brasão, consta, a gente tem a cana-de-açúcar e laranja. Né? O que simboliza até hoje em Tanguá o laranjal, mas temos ainda simbolizado aqui a laranja, que Tanguá hoje representa um dos maiores produtores de laranja, qualidade de laranja, uma identidade geográfica da melhor laranja, a laranja mais doce do Brasil, está aqui em Tanguá. Então está bem simbolizado no nosso brasão. Tanguá é uma cidade muito nova, mas também uma cidade de muita história. A história oral é muito importante. Tanguá é um município que ainda conserva os moradores a memória viva, né? Então isso é muito importante, esse trabalho de audiovisual, para gravar os moradores de Tanguá, para falar sobre a sua própria história. E também contar como foi, né, as histórias que se contavam sobre Tanguá no século passado. Então essa transferência de conhecimento através da história oral é um fator muito enriquecedor da cultura e da construção da identidade e do sentimento de pertencimento para o povo de Tanguá. É dever nosso preservar todo esse histórico e ter orgulho do lugar em que vivemos. Agora você também conhece a trajetória de Tanguá, da cana-de-açúcar até os laranjais.